Quem quer entender como funciona o governo Bolsonaro pode assistir às quase 2 horas de reunião ministerial do dia 22 de abril. O vídeo completo, para quem quiser assistir, está aqui no canal. Essa reunião aconteceu quando já havia quase 3 mil mortos por Covid-19 no país. Hoje, temos mais de 22 mil. Chamou a atenção que na reunião o tema do combate ao coronavírus foi praticamente inexistente. Não houve propostas estruturadas para a recuperação da economia, os ministros acreditam que a imagem do Brasil no exterior é ótima e sobraram críticas e xingamentos às instituições democráticas. Teve o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, querendo aproveitar que a imprensa só fala da crise para passar a boiada de novas regulações. Teve o Weintraub, ministro da Educação, querendo, nas palavras dele, os vagabundos do STF na cadeia. Teve a Damares também querendo prefeitos e governadores na cadeia, e o ministro do Turismo pedindo para liberar o jogo. E teve também o presidente. Na reunião, Bolsonaro deixou claro que quer informação da polícia e dos gabinetes de segurança e quer saber, segundo ele mesmo, e perdão pelo eufemismo, se vão ferrar ou não amigos e familiares dele. Ele também quer liberar o IPHAN para as obras do Luciano Hang, também conhecido como Velho da Man, o que ele já fez, e quer armar a população. Bruno, esse trecho das armas foi o que mais me pegou, foi mais assustador para mim. O Bolsonaro fala em armar a população para lutar, e ele fala em lutar pela liberdade, lutar contra o isolamento social. Mas, Bruno, quem exatamente o Bolsonaro quer armar? Obviamente, ele não está falando de armar toda a população, porque ele, nessa discussão, quando ele apresenta esse tema, ele não está falando isso sob um viés específico da liberdade, né? Porque se a gente olhar bem o discurso público dele desde a campanha, quando ele falava em armas, ele falava ali de uma maneira heróica sobre a visão dele, de que a liberdade está acima de tudo, acima de qualquer propósito, e, portanto, cada cidadão poderia decidir se compra uma arma, tem uma arma ou não tem uma arma. Ali, naquele contexto, é uma coisa absolutamente muito mais grave. Ele está falando em armar a população, ele usa a expressão população, armar todo mundo, com objetivos políticos. Então, naturalmente, ele está falando de usar armas contra seus adversários políticos. Ou seja, então ele não está falando de armar todo mundo, ele está falando de armar quem concorda com ele. E existe um outro ponto ainda também mais grave em relação a isso, é que, na verdade, o Bolsonaro ele não está só falando da flexibilização em si das normas, o que de fato aconteceu ali, porque no dia seguinte a essa reunião saiu uma portaria, ele pressionou os ministros da Defesa e da Justiça a assinar uma portaria para ampliar o acesso a munições de armas de fogo. Mas ele está estimulando de fato o uso dessas armas. Vamos colocar isso absolutamente de uma maneira muito clara em perspectiva, que ele diz que as armas são para dar, essa flexibilização do uso de armas é para dar um recado aos governadores e prefeitos que implantaram medidas de isolamento social, que ele considera ali uma ditadura, ou pelo menos alguma coisa ali semelhante a uma ditadura, porque estaria subjugando a população, o que não é verdade. A gente está falando de medidas baseadas em um entendimento técnico, que pode ser discutível, pode ser falho até esse entendimento de que o isolamento social é uma medida, é a principal medida para conter o alastramento do coronavírus. Ok, pode se discutir isso, embora haja muito poucos elementos para se discordar disso, pelo menos por enquanto. Mas o Bolsonaro quer dizer que a maneira de se reagir a essas medidas é com arma de fogo, é dando tiro. Isso é absolutamente inconcebível. Quem tem uma visão ditatorial sobre a federação, sobre as instituições, sobre a democracia, claramente é ele. Cortella, você é filósofo. Qual é a filosofia deste governo Bolsonaro? Há várias possibilidades, né? Ela pode ser olhada, essa forma de governança ou do modo como se conduzem alguns dos atos como sendo algo marcado por aquilo que na antiguidade, né, o grande, o especial, né, pensador Platão chamava, né, de origem a partir de uma mescla de elementos que podem gerar algo que é o caos, de um lado, e, por outro lado, a construção, né, de uma obra que seja nítida. Eu acho que, se a gente olha no campo da filosofia, há vários momentos em que há aí, sim, né, uma aproximação em relação ao que é caótico, né? E o caótico não é necessariamente aquilo que é absolutamente desordenado, mas ele é a produção de uma confusão em várias situações que acaba dificultando, né, uma sequência nítida para a ação das pessoas. Quando a gente observa, não é só esse governo que assim faz, mas esse governo atualmente ele tem tido, ou de modo intencional, ou como uma
capacidade, né, despropositada, mas ao mesmo tempo com um resultado concreto, um modo de ação que gera perturbação na possibilidade de ação, de raciocínio, de encaminhamento que a gente entenda como sendo marcado, né, pela possibilidade do bom senso. Né? Nesse campo, a filosofia talvez ela se aproximasse, tá, muito mais, né, do que o Nietzsche um dia, né, trouxe à tona ali na introdução do Além do Bem e do Mal, quando ele dizia, quando você olha muito perto e fundo para o abismo, ele olha de volta para você. Né? Em algumas situações, a gente tem a sensação de que está olhando em vários momentos, e não é exclusivo do governo em si, mas nessa realidade, neste momento que nós estamos debruçados, né, olhando para um abismo e ele olhando de volta para nós. Por isso, naquilo que o Bruno, né, levantava, eu não acho, por exemplo, que uma reunião como essa que nós mencionamos, ela escape da lógica de algumas reuniões desse tipo. Eu fui governo, né, na cidade de São Paulo, fui secretário de Educação na capital paulista e participei de muitas reuniões também. Há um certo empoderamento quando você está numa reunião fechada, mesmo que filmada, tem uma sensação de potência e, por outro lado, um certo gosto de dizer coisas que impressionem, né, quem está à volta, inclusive para afirmar mais a sua própria postura. Agora, isso gera, claro, né, uma grande preocupação, que é não a exposição dessa reunião em si, né, porque ela até não foge tanto do que é a possibilidade de algumas reuniões de um comando de governo, mas as outras, aquelas que nós não tivemos acesso, aquelas cujos filmes, né, eles não foram, os vídeos não foram mostrados. E a coincidência, que é algo que a filosofia talvez ainda não lide muito bem, né, a coincidência de ser exatamente no dia da fundação do Brasil, né, no dia 22 de abril. A gente fica olhando um pouco se aquilo é parte, né, de algo que tem uma inevitabilidade ou é exatamente um modo de operação que, ao seguir, levará a que a gente tem que olhar mais profundamente esse abismo. Aquilo é certamente um pouquinho de Brasil iaiá. E, aliás, eu concordo com você quando você fala sobre as reuniões. Mas se teve um aspecto positivo essa reunião do Bolsonaro, é que eu achava as reuniões do Porta dos Fundos caóticas, e não, agora eu estou vendo que as reuniões do Porta dos Fundos, nós somos praticamente parlamento britânico. Alguma coisa, sei lá, perto dessa reunião eu achei maravilhoso. Mas te espantou, por exemplo, a mim não espantou nem a retórica furiosa, nem o número de imprecações que você tem. E aí eu digo, né, sem nenhum tipo de escudo em relação à situação, né, isso não é inusual. Né, mesmo quando você menciona a Porta dos Fundos e mostra, né, que haveria mais um comportamento britânico até na Porta dos Fundos do que de uma rua de tráfego na China, de tráfego, né, na China, evidentemente que, né, o espantoso não é necessariamente a maneira, né, como os assuntos vieram à tona, mas aquilo que se esqueceu, né, que você lembrou no ponto de partida, isto é, a questão nacional central da sobrevivência, né, de homens e mulheres, ela aparece lateralmente, como se fosse discutir algo que estava longe daquela circunstância. Então, é muito mais, no meu impacto, né, não o que ali aparece, né, Tabet, mas, de fato, o que ficou na penumbra e que é a grande questão hoje para a vida de cada homem e cada mulher, né? O que me impressionou muito é que na reunião não tinha parecia não ter aquela figura clássica da reunião, que é quem comanda a reunião, é quem levanta os assuntos da reunião. Parecia, olha, é evidente que não foi o caso, não estou nem fazendo nenhuma acusação aqui, mas parecia que aquela reunião ela foi feita para ser vazada, porque assim, cada um falava o que vinha à cabeça. Parecia uma sessão de terapia meio estranha. Cada um fala você agora, o que você está sentindo? Aí o cara falava as amarguras dele, o que ele desejava, e aí ia para outro. Parecia um bizarro. Era basicamente, não tinha alguém, um fio condutor assim, vamos falar sobre esse assunto aqui, o que vocês pensam sobre esse assunto? O que a gente vai definir? Não tinha. Era realmente muito caótico. Ô Celso, você que está na linha de frente do coronavírus e lidera a CUFA, que é a Central Única das Favelas, arrecada dinheiro, distribui renda para as mães da favela. Como é que esse governo desgovernado chega na ponta, onde você está? Como é que esse governo é percebido? É percebido também assim como esse caos? Eu
verdade, eu acho que o governo Bolsonaro está sendo bem coerente, na minha opinião, em relação à proposta dele, na verdade. Então, assim, a gente não podia esperar muita coisa. Houve uma época em que as pessoas diziam, a partir de algumas pesquisas que saíram, que a favela também parecia ser de direita. E, na verdade, eu acho que o ponto central é que a favela não aguenta mais com a insegurança que tem dentro dela, quer dizer, o tráfico de drogas, e as violências, as mortes, como essas que a gente está vendo hoje, não só no Rio de Janeiro, mas no país inteiro. Então, quando o Bolsonaro sinalizava em relação à segurança, que ele daria, enfim, fim à marginalidade, à delinquência, etc., isso, na verdade, fazia com que as pessoas acreditassem muito nisso. Embora, quer dizer, quem tivesse um pouco mais de informação saberia que, quer dizer, o poder de polícia está nos estados. Então, mas, na verdade, surge aquela ideia geral de que as pessoas precisavam acreditar naquilo e abraçaram um pouco isso. Mas quando você olha, na verdade, qual que era a proposta do governo, as próprias posições do Bolsonaro, quer dizer, não dava para poder esperar muita coisa. Então, quando a gente fala dessa reunião, por exemplo, quer dizer, é natural que era muito mais um bate-papo entre amigos para poder falar do futuro. Quer dizer, a própria ausência de um debate sobre o tema mais importante hoje do país, que é o coronavírus, por exemplo, a ausência não tem nenhuma novidade, porque as posições deles em relação ao coronavírus é clara, ele defende, quer dizer, é uma gripezinha, então não tinha por que ter espaço naquela reunião se ele entende que é uma gripezinha de nada. Então, a favela, na verdade, ela apenas recebe as consequências de tudo isso, porque a gente sabe que existe ali um déficit de tudo nesses territórios. Sempre, quer dizer, as favelas só existem porque é um espaço que sempre foi negligenciado, e as pessoas morrem ali por falta de saneamento básico. Você vai no norte, por exemplo, enfim, 80% não tem saneamento básico, então as pessoas morrem ainda em números muito expressivos em decorrência dos desdobramentos dele. Então, você imagina as favelas do norte do Brasil, por exemplo, onde a gente também está presente. Então, é natural que esse desgoverno... natural que esses debates do próprio governo, com o próprio governo, de ministros e presidente, nesse debate todo, quer dizer, fragiliza não somente as favelas, como o país inteiro. E a favela, na verdade, como é o braço mais frágil de todo o processo, as consequências para ela sempre é muito mais danosa e dolorosa.